A paz do Senhor, eu sou o pastor Nilson Teixeira e esse é o programa Ministério Quero em seu lar. Como sempre, no programa de hoje nós vamos ter muito louvor, adoração, pregação da palavra de Deus, oração. Espero que você fique com a gente até o final. Agora, corre lá no computador, no telefone, manda uma mensagem, manda um recado, avisa o pessoal de casa, avisa o pessoal do trabalho, diz para todo mundo que o programa Ministério Quero em seu lar só está começando. Aleluia! Glória a Deus! Te adorar, Jesus é nosso maior prazer. Por tua graça, ó Deus, por teu amor sem igual, viemos hoje aqui te oferecer louvor pelo teu sangue puro e os cravos em tuas mãos. Além do véu entramos, trazendo adoração. Te adorar, Jesus é nosso maior prazer. Te adorar, Jesus é nosso maior por tua graça, ó Deus, por teu amor sem igual, viremos hoje aqui te oferecer louvor pelo teu sangue puro, os cravos em tuas mãos. Além do véu entramos, trazendo adoração. Te adorar, Jesus é o nosso maior prazer. Te adorar, Jesus
A paz do Senhor, eu sou o pastor Nilson Teixeira, pastor da Igreja Metodista Centenário, aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. E eu estou aqui para convidar você para algo que eu creio que vai ser uma grande bênção para você. Nós vamos estar realizando as terças-feiras especiais de oração. Terças-feiras onde nós vamos clamar a Deus por motivos especiais, pedidos especiais que você possa ter na sua vida. Na primeira terça-feira do mês, nós vamos estar orando por famílias. Isso mesmo, se você tem um problema na sua família, algo que está sendo difícil de resolver, algo talvez impossível de resolver, venha, nós vamos orar pelas famílias na primeira terça-feira do mês. Na segunda terça-feira, nós vamos orar a respeito de finanças. E você é nosso convidado. Talvez você esteja passando por alguma situação financeira difícil e Deus pode realizar um milagre na sua vida. Venha, segunda terça-feira do mês, vamos orar por finanças. Na terceira terça-feira do mês, nós vamos orar por cura e libertação. Cura e libertação. Nós vamos estar aqui orando pelos enfermos, ungindo os enfermos, e nós cremos que Deus vai realizar um milagre na terceira terça-feira do mês. Na quarta terça-feira do mês, nós vamos estar orando por vida espiritual, renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo. Você não pode perder. Esse é um momento especial onde eu creio que Deus vai derramar a sua unção sobre a sua vida. Isso na quarta terça-feira do mês. Na quinta semana, nós vamos estar orando por relacionamentos afetivos. Se você, de repente, tem um relacionamento que não está muito bem, venha, nós vamos orar por você, orar pelo seu casamento, orar pelo seu noivado. Se você, de repente, ainda não tem um noivo, quer ter um noivo, uma noiva, você deseja casar, nós vamos estar orando por isso também. Vai ser a terça-feira da oração pelo relacionamento sentimental. E você é o nosso convidado. Sou o pastor Nilson Teixeira, aqui é a Igreja Metodista Centenário, e eu espero você toda terça, porque Deus tem algo especial cada terça para você aqui. Vem aqui. Irmãos, essa noite é noite de nós orarmos por finanças. É a terça-feira, é a segunda terça-feira do mês. Segunda terça-feira do mês é dia de orarmos por finanças. E nós temos vivido uma realidade no nosso país que nós não podemos simplesmente orar por finanças. Nós precisamos também ser instruídos a respeito de finanças. Finanças é algo tão importante que na Bíblia é mencionado diversas vezes. E nós precisamos desse ensino porque, infelizmente, nós não aprendemos isso em casa. Nós não aprendemos isso em casa. Então, nós precisamos realmente ser ensinados o que a palavra de Deus diz a respeito e como nós devemos nos comportar em tempos de abundância e em tempos de escassez. Tá? Tem gente que acha que é muito fácil viver em tempo de abundância. Às vezes não. A abundância, tanto a abundância como a escassez, podem ser uma prova para nós. Então nós vamos, nessa terça-feira, orar, e não apenas isso, serem ensinados também a respeito de finanças. Eu quero pedir que você se coloque de pé mais uma vez. E nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Amém? Erga a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular, erga o seu celular. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso. Minha mente está alerta. Meu coração receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, temos que praticar isso sempre. Declarar coisas boas. Declarar coisas boas não é
declaração ou afirmação positiva, ou nada dessas bobagens, não. Declarar a palavra de Deus é proclamar bênção, é profetizar, é aquilo que a palavra diz que nós devemos fazer. Irmãos, hoje nós vamos falar algumas coisas sobre a palavra de Deus no que diz respeito a finanças. Mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmo 90, no Salmo 90, versículo 12. E nós vamos fazer uma introdução desse assunto. Uma introdução desse assunto. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Muito bem. Diz assim a palavra: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Quero começar essa palavra hoje, porque essa palavra fala a respeito de remir o tempo. O que é remir o tempo? Remir, nesse contexto, quer dizer algumas coisas para nós. Quer dizer compensar o tempo, quer dizer aproveitar o tempo. Então, quando o salmista, esse Salmo 90 é um salmo que é dado o crédito a Moisés, que é um salmo de Moisés. Quando Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábios, ele está orando, pedindo a Deus que o ensine a compensar o tempo. Por quê? Porque muitas vezes nós perdemos tempo na vida. É comum você encontrar alguém já assim com seus 30 e poucos, ou 40, ou até mais, falar assim, quanto tempo eu perdi na minha vida. E muitas vezes nós temos que compensar o tempo perdido. E aí nós temos que remir o tempo, ou redimir o tempo, para compensar esse tempo perdido. E aí Moisés pede isso, me ensina a compensar o tempo perdido. Em outro sentido também, redimir o tempo ou remir o tempo é aproveitar o tempo. Mesmo que eu não tenha perdido o tempo, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho, o tempo que é hoje, o tempo que é já, para ser instruído a respeito daquilo que vai tornar o meu coração sábio. Ter o coração sábio, ser sábio na palavra de Deus, irmãos, isso pode significar muitas coisas, mas, resumindo, significa a nossa permanência e a nossa duração na obra de Deus, naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus estabeleceu para nós. Se nós não tivermos sabedoria para viver os nossos dias, nós poderemos terminar os nossos dias muito mal. O seu início pode ter sido maravilhoso, o seu chamado pode ter sido fenomenal, Deus pode realmente ter falado com você e você ter sido tocado e aquilo começou de uma forma tremenda, mas pode acabar mal. Por quê? Porque nós precisamos de sabedoria. Para que se cumpra a palavra na nossa vida, aquela palavra que diz assim, o teu início pode ser pequeno, pode ser humilde, mas o teu final vai ser grande. É esse o caminho que Deus deseja para a nossa vida. O caminho do justo é como a luz da aurora. Começa bem fraquinho, bem no escuro, e vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, o desejo de Deus é que a gente alcance sabedoria para viver os nossos dias. E na Bíblia há alguns exemplos de remir o tempo, como lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. É um exemplo de como nós podemos redimir o tempo, como nós podemos aproveitar o tempo, compensar o tempo. Eclesiastes 12, 1 diz, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes do que? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho neles prazer.
Então lembra-te do teu Criador, aproveita o tempo que você tem, que é agora. Aproveita para aprender. Aproveita para fazer tudo o que você pode para que você alcance um coração sábio, algo que venha te instruir. Irmãos, isso eu já falei aqui algumas vezes e é fato, ninguém pode negar isso, que nós, de modo geral, é lógico que há sempre uma exceção, de modo geral, nós não aprendemos a lidar com o dinheiro em casa. Na maioria das vezes, o que nós vimos na nossa infância, né, foi os nossos pais tentando manter a casa suprida, fazendo disso, fazendo daquilo, muitas vezes fazendo bico para que a coisa se ajeitasse, muitas vezes devendo até, quem sabe até sendo abordado em casa por agiota. Quantas vezes essas situações aconteciam e de repente até numa conformação mental dizendo assim, não, a vida é assim mesmo, o negócio é dever mesmo e a gente vai levando como dá. E a gente foi crescendo nessas circunstâncias e começa a achar que a vida é realmente assim. Mas assim como Paulo fala aos Coríntios, lá no finalzinho do capítulo 12, de 1 Coríntios, diz assim, e agora passo-vos a mostrar um caminho muito mais excelente. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus tem um caminho muito mais excelente para nós, do que o estilo de vida, seja lá e qual for, que nós aprendemos dos nossos pais, que nós fomos submetidos não por vontade, mas foi assim. Foi assim que nós vivemos. Não foi vontade nossa. Agora, o que é fato é que aqueles momentos não prepararam a gente para lidar com o dinheiro hoje. E aí hoje, nós somos adultos, na casa de Deus, trabalhando, sustentando a nossa família, vivendo na igreja, mas muitas vezes com uma ideia incorreta do que é o dinheiro e de como lidar com ele. Então hoje, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que o dinheiro, ele traz benefícios, mas ele traz perigos também. Não é verdade? E com toda a quantia de dinheiro que você recebe também uma quantia de responsabilidade. Responsabilidade. Quando eu era criança e não era crente, na minha família ninguém era crente, e meu pai tinha costume, logo assim que eu fiquei um pouquinho maior, né, que podia atravessar a rua, atravessar o rio, ele começou a me mandar jogar no bicho. E eu ia fazer o jogo do bicho para ele. E isso era uma responsabilidade, porque ele me dava uma quantia de dinheiro na mão, e eu tinha que voltar com o jogo pronto. Então, se eu perdesse o dinheiro, eu estaria num problema. E todos nós temos uma história de um momento em que um adulto confiou certa quantia de dinheiro na nossa mão para fazer alguma coisa. Eu sei que alguns dos irmãos podem ter até uma história em que o adulto confiou uma quantia de dinheiro na sua mão e você perdeu o dinheiro. Ou que confiou uma quantia de dinheiro na sua mão e você gastou o dinheiro em outra coisa. E quando chegou em casa, o cinto comeu. Porque você gastou o dinheiro daquilo que não era para gastar. Ou seja, toda a quantia de dinheiro que vem na sua mão é uma responsabilidade que você recebe. Seja esse dinheiro seu, ou seja esse dinheiro de outra pessoa. Então hoje nós vamos falar sobre responsabilidade do dinheiro. É sobre isso que nós vamos falar. Aproveitar o tempo para aprender e a responsabilidade. Irmãos, há uma discussão antiga a respeito da casa de Deus e do que nós fazemos com o nosso dinheiro. Quando nós lemos lá em Malaquias 3:10, você pode abrir a sua Bíblia, se você não sabe esse versículo de cor, mas aqueles que sabem de cor, quando nós lemos lá em Malaquias 3:10, nós vemos o texto, esse é o texto clássico a respeito de dízimo.
e a respeito de como nós lidamos com o nosso dinheiro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Esse texto está em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E toda vez que a gente toca num assunto dinheiro, isso não é só aqui não, irmãos, em vários lugares, quando a gente toca no assunto dinheiro, nós somos muito sensíveis quando o assunto é dinheiro. Quando o assunto é o nosso dinheiro. Não sensíveis quando o assunto é ganhar dinheiro. Nós somos sensíveis quando o assunto é administrar o nosso dinheiro na visão da Bíblia e na visão de Deus. Porque, na verdade, a nossa carne, ela é rebelde. E a gente precisa entender que seja qual for o dinheiro que você tenha na mão, isso é como o meu pai ou o seu pai te dando uma quantia na mão para que você seja responsável. E ele vai te pedir conta disso. Você crê que o dinheiro é um dom? Você crê que o dinheiro é um dom? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto, do Pai das luzes. Se você crê nisso, que o dinheiro é o dom, então você crê que Deus te deu o dinheiro que você recebe, ou te dá o dinheiro que você recebe, te dá o seu salário, te dá o seu 13º, te dá as suas férias, te dá, ou seja, tudo aquilo que vem na sua mão, porque nesse sentido o dinheiro é bom. O dinheiro vem pagar as suas contas, vem sustentar a sua família, e toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de cima, do alto, do Pai das luzes. Então, quando nós falamos em dinheiro, o dinheiro é uma coisa sensível. Nós somos sensíveis por isso. E é isso que o Espírito Santo quer quebrar na nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós não podemos de maneira nenhuma ser sensíveis com respeito ao dinheiro, porque nós temos que escolher quem nós devemos servir. É interessante que tem pessoas, e eu vejo isso na internet, inclusive, porque hoje é muito fácil criticar a igreja. Criticar a igreja de uma forma geral. Irmãos, seja quem for, seja universal, seja mundial, seja qual for a igreja, nós não fomos chamados para criticar a igreja. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Mas a gente vê muitas vezes as pessoas não tendo nenhum problema de criticar o irmão, ou seja, quanto ao irmão, nós não somos sensíveis. Nós podemos criticar. Nós podemos falar mal, nós podemos dizer isso ou aquilo, porque nós não somos sensíveis, mas quando o assunto é o nosso dinheiro, aí nós não queremos tocar no assunto, nós não queremos falar. No Antigo Testamento nós temos muitos textos que falam do dízimo. Na verdade, toda a base do dízimo, a maior base do dízimo está no Antigo Testamento. Algumas pessoas pensam que o Antigo Testamento já passou e não serve mais. Deixa eu te falar e explicar uma coisa sobre o Antigo e o Novo Testamento. Não existe Bíblia sem o Antigo Testamento. E não existe Bíblia sem o Novo Testamento. Quando nós temos uma Bíblia que não tem o Antigo Testamento ou não tem o Novo Testamento, ela é um pedaço da Bíblia, ela não é a Bíblia completa. A Bíblia completa é a união de 2 testamentos. Essa é a Bíblia. O Antigo Testamento não está em desacordo com o Primeiro Testamento. Eles estão em acordo. Ele não está em desacordo. O Novo Testamento não nega o Antigo Testamento. Muito pelo contrário, o Novo Testamento vem confirmar tudo aquilo que o Antigo Testamento disse. Estão comigo? Estão aqui? Prestando atenção? Então, o Antigo Testamento, na verdade, é um anúncio de tudo aquilo que se cumpre no Novo. Quando Jesus fala, e no Novo Testamento fala assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, ele está querendo dizer o seguinte, irmãos, a lei que Deus deu não foi um conjunto de ideias
para a gente jogar fora e esquecer, não. Ela foi uma baliza. Ou seja, Deus estabeleceu ali um padrão para o seu povo. Ah, mas nós não somos obrigados a guardar a lei. Sim e não. Porque a lei que nós encontramos no Antigo Testamento, é lógico, tem as leis cerimoniais que nós não utilizamos. Nós não matamos animais. Tem umas leis cerimoniais que nós não utilizamos. Mas a lei, ela é boa. Quando você pega os 10 mandamentos e você vê os 10 mandamentos, se você vive por aqueles mandamentos, quantos problemas você vai evitar? Então nós não podemos dizer assim, Jesus aboliu a lei e a lei não presta para nada. Não, a lei presta para muita coisa. Sabe o que Deus fala a respeito da lei? Que a lei não mais estaria escrita em tábuas de pedra, mas a lei estaria escrita no coração. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não mais traria uma lei externa, mas uma lei interna. A graça é isso, é a lei interna. É a lei dentro do seu coração. Então não quer dizer que a lei acabou, quer dizer que a lei foi transferida de fora para dentro do meu coração. E quando nós falamos de dízimo, o dízimo ainda assim é anterior à lei. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que foi antes da lei. Abraão veio muito antes de Moisés. E Abraão já tinha o conceito de dízimo. Agora, quando nós olhamos no tempo de Moisés, o dízimo surge por quê? Porque é uma palavrinha que eu quero falar com vocês hoje e dizer para vocês, olha só, eu amo a língua portuguesa. Eu amo a língua portuguesa. A nossa língua é algo muito, muito rico e tremendo. Eu amo as palavras. Sabe, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus todo dia, é por conhecer palavras e palavras novas. Eu amo conhecer palavras novas. Eu amo conhecer sinônimos. Eu amo conhecer antônimos. Eu amo conhecer palavras e os seus significados, porque a palavra é carregada de sentimento. A palavra é carregada de... Toda vez que eu quero falar alguma coisa, eu quero dizer exatamente o que as palavras dizem. Sabe, uma coisa que talvez... não nunca, mas na maioria das vezes você não vai me ver falando uma palavra que eu não queira falar. A palavra que eu falo é aquilo que eu quero falar, porque eu quero sempre ser bastante claro, porque eu amo isso. E há uma palavra relacionada ao dízimo que alguns têm alergia. Que é a palavra obrigação. Alguns têm alergia quando ouvem a palavra obrigação relacionada a dízimo. Mas como eu amo a língua portuguesa, e a Bíblia me diz isso, que quanto ao dízimo, nós não precisamos usar a palavra obrigação. Mas nós temos que usar a palavra responsabilidade. Quando lá no Antigo Testamento, Deus estabelece o dízimo das tribos, Deus estabelece uma responsabilidade. E aí eu volto para dizer que o dinheiro na nossa mão é uma responsabilidade. Deus estabelece responsabilidade. Responsabilidade do quê? A tribo de Levi não ia trabalhar, ia só cuidar do templo, então as outras tribos tinham a responsabilidade de trazer os dízimos à casa do tesouro, como Malaquias 3:10 diz, para que houvesse mantimento, para que a casa de Deus continuasse os seus serviços. Então a tribo de Levi era destinada somente a cuidar do templo. Isso era a responsabilidade de todos. Para que o serviço de Deus não fosse interrompido, que eles trouxessem o dízimo à casa de Deus. Irmãos, mas a língua portuguesa é fantástica. E a língua portuguesa vem de uma outra língua mais fantástica ainda, que é o latim. E a palavra responsabilidade, eu tive o cuidado de procurar, porque a gente pode tentar traçar um paralelo entre responsabilidade e obrigação, mas olha só o que responsabilidade é. Responsabilidade vem do latim respondere.
que quer dizer responder ou prometer em troca. Isso é responsabilidade. Responder do latim. Responsabilidade do latim que demonstra, na verdade, a qualidade do que é responsável. Responsabilidade é a qualidade do que é responsável. Estão entendendo? Amém? Estão entendendo? Responsabilidade é a qualidade daquele que é responsável. Mas aí vem a coisa fantástica da língua portuguesa. Responsabilidade é a qualidade de quem é responsável ou a obrigação de responder por atos próprios ou atos dos outros. Isso é responsabilidade. Ou seja, você pai, você mãe, você tem um filho. Qual é a sua responsabilidade? Sua responsabilidade é alimentar, proteger, instruir. Não é essa a responsabilidade dos pais? E vai, uma lista muito grande. A responsabilidade, irmãos, nos obriga. Não é verdade? Quantas vezes você, pai, gostaria de ficar dormindo em casa, descansando, mas você tem responsabilidade de ir para o trabalho, porque você tem família e você precisa disso. Quando você é adolescente, que você não trabalha, seus pais trabalham, você não tem responsabilidade disso. Não é verdade? Você pode ficar dormindo um dia, você pode acordar 2 horas depois que você ganha responsabilidade, você não consegue nem mais dormir até 2 horas. Vou dizer uma coisa para os irmãos, depois que eu peguei responsabilidade, quando dá 6 horas, 6:30 da manhã, eu estou acordando. Porque a responsabilidade me obriga a coisas. Estão entendendo? Bom, mas o que isso diz a respeito do dízimo? O dízimo é responsabilidade. Como assim responsabilidade? Quando nós chegamos diante do altar, para sermos recebidos na igreja. Quando você é recebido na igreja, você recebe uma família. Mas com a família vem a responsabilidade. Qual é a responsabilidade sua como membro da sua família? Você que é irmão, você que é pai, você que é filho, qual é a sua responsabilidade com a sua família? Sua responsabilidade com a sua família é proteger a sua família. Não é isso? Sua responsabilidade com a sua família é ajudar a sua família. É sua responsabilidade. E responsabilidade é obrigação, não tem jeito. É língua portuguesa, é obrigação. Então, quando você assume a responsabilidade aqui, ó, você está dizendo, eu me responsabilizo por orar. Eu me responsabilizo por ajudar a igreja nos seus trabalhos. Eu me responsabilizo por ajudar a igreja no sustento, para que a igreja se mantenha. Eu sou responsável. Irmãos, não tem como fugir da obrigação se você é responsável. Quando num casamento o marido quer fugir da responsabilidade, o que ele faz? Ele larga a esposa, larga filhos, o que ele está fazendo? Ele quer fugir da obrigação, da responsabilidade, mas a responsabilidade é dele. E com respeito à casa de Deus, nós não temos só o direito de vir, sentar, assistir, falar, orar, nós temos a responsabilidade. Sabe por que eu sou pastor? Por 2 razões. Uma, porque Deus me chamou. Por isso eu sou pastor. E a segunda razão pela qual eu sou pastor é porque eu acredito na igreja. Eu acredito que estar na igreja, que investir dinheiro aqui, de ter responsabilidade nesse lugar, é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer. É por isso que eu sou pastor. É o melhor lugar para eu criar os meus filhos. É o melhor lugar para qualquer pessoa criar os seus filhos.
O dia que eu deixar de acreditar nisso, o dia que eu deixar de crer dessa forma, irmãos, eu não posso mais ser pastor. Sabe por quê? Eu estou dizendo para você que é o melhor lugar para você trazer os seus filhos. Mas eu estou dizendo isso porque eu trago os meus. Se eu não acreditar mais nisso, eu não posso falar para você, traga os seus filhos, venha para cá, aprenda a palavra de Deus, use a palavra de Deus na vida de vocês. Não, eu não vou poder falar isso porque seria uma mentira, mas para mim não há outro caminho. Sabe, irmãos, Deus quer nos libertar, abrindo a nossa mente para entender a responsabilidade. Deus tem responsabilidade conosco. Não é verdade? Se você pertence a Ele, Ele zela por você. A Bíblia fala assim, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O que é isso? É a responsabilidade de Deus com a sua vida. Deus tem responsabilidade com você. A Bíblia fala, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. O que é isso? É responsabilidade com você. A Bíblia fala assim, olha, as aves não semeiam, não colhem, os lírios do campo não tecem, mas Deus alimenta todos eles. O que é isso? É a responsabilidade de Deus com a criação. Deus é um Deus responsável e chama a cada um de nós para sermos também homens e mulheres responsáveis. Mas o dinheiro que você recebe não é uma responsabilidade simplesmente para você cuidar da sua casa, é a sua responsabilidade, não. Quando você assume essa outra família, irmãos, a igreja é uma outra família. Nós somos responsáveis também. Eu sou responsável também por isso aqui. Se isso aqui vai mal, eu estou indo mal. Porque é a minha família, é a minha vida. Não tem como pensar o dinheiro e pensar da forma correta sem pensar a casa de Deus, que é a nossa obrigação primeira, a nossa responsabilidade. Que é fugir da palavra obrigação? Não tem como. Se eu sou responsável, eu não tenho como fugir da obrigação. Mas eu não quero encarar como uma obrigação. Tudo bem, eu também não encaro a minha família como uma obrigação. Mas isso não muda o fato de que todo mês eu tenho que ir lá pagar a escola, todo mês eu tenho que pagar as contas. Isso não muda. Se é uma questão de semântica, ou seja, simplesmente do significado da palavra, isso não faz nenhuma diferença. Isso não diminui a minha responsabilidade. Vocês estão entendendo? Eu continuo responsável pela minha casa. Eu continuo responsável pelas minhas coisas. Eu continuo responsável. Não tenha medo das palavras. Porque as palavras são o meio em que Deus se comunica conosco. Eu não gosto de ser obrigado a nada. Ninguém gosta. Mas quando você ama, toda obrigação vira um prazer. As irmãs, desculpe o que eu vou falar agora, mas vocês sabem que é verdade. Como é ter um relacionamento sexual com um homem que você não ama? Que você faz por obrigação. Eu não sei como é, nem nunca vou saber. Mas eu sei que algumas mulheres sabem disso. Mas agora, você que ama seu marido, um relacionamento sexual não é uma... Tem obrigação. A Bíblia fala que a mulher não deve defraudar o marido e vice-versa. É uma obrigação. Mas quando tem amor, não é mais obrigação. É prazer. É prazer. Porque tem amor. Dizem, é obrigação, é responsabilidade? É. Mas quando tem amor, é prazer. Eu feliz, eu alegre, venho ao altar do Senhor trazer graças a Deus. Deus me deu condição de trazer alguma coisa diante do altar dele. Graças a Deus, Deus me deu condição de ajudar a pintar essas paredes, ajudar a construir a casa de Deus, porque o meu prazer está na casa de Deus. Quão amáveis são
os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Eu tenho prazer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é o meu prazer, lá está o meu prazer. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender nos seus templos. Por quê? Um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Quando a gente vê a igreja se levantar, a igreja fazer, querido, não tem nada mais prazeroso para nós e para Deus. Nós não devemos temer as palavras. Nós devemos regar as nossas palavras todas com o amor que nós sentimos pelo Senhor. Quando Jesus, olha só que coisa tremenda. Jesus sofreu o que sofreu. Mas lá em Isaías diz assim, que ele viu o cumprimento da obra dele. Qual foi o cumprimento? Está consumado. Sofrimento, açoite, castigo, vergonha, está consumado. Quando ele viu o cumprimento da obra dele, ele se sentiu satisfeito. Passou tudo aquilo e se sentiu satisfeito no final. Sabe por quê? Porque era por causa de amor. Amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é crescimento, igreja. Isso é crescimento para a nossa mente, para o nosso coração. A Bíblia diz que nós não podemos ser mais meninos levados por qualquer vento de doutrina, não podemos. Você está plantado no melhor lugar que você poderia estar. Ah, a igreja é isso, a igreja é aquilo, e a igreja vai ser sempre enquanto estiver aqui. Mas quando chegar no céu não vai ser mais, porque lá vai ser tudo perfeito. Mas é com ferro que se afia o ferro. Então, é assim que Deus vai nos afiando, é no convívio. Não tem como. De vez em quando um pisa no pé do outro. Mas fazer o quê? É assim que eu aprendo. A não deixar meu pé na frente e também a não pisar no pé dos outros. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é apaixonante. A palavra de Deus é tremenda. Olha, eu não me canso de falar da palavra de Deus. Se um dia você quiser conversar comigo sobre a palavra de Deus, você é meu convidado. Se você quiser falar comigo sobre futebol, não vou ter muito assunto com você não, sabe? Porque eu não faço a menor ideia de quem está vencendo, de quem está perdendo, de que escalação de time, não tem nada disso. Se você quiser falar comigo sobre carro também, engana-se quem acha que eu gosto de carro. Eu uso o carro porque eu preciso, mas não gosto. Eu digo, se eu não tivesse família, eu nem carro teria. Mas agora, se você quiser conversar comigo sobre a palavra de Deus, eu estou pronto. A qualquer momento, eu gosto de citar versículo, eu gosto demais. É o meu prazer. Eu tenho até que me policiar para deixar os outros falar. Se deixar, eu atropelo todo mundo, eu monopolizo. Engraçado, eu fiz um curso, e lá no curso, no final o professor fez a avaliação, e o curso era um curso de inglês, mas tinha discussão. Então a gente pegava os textos de teologia e depois no grupo discutia o assunto, né? Cada um falava e tal, e tinha gente do mundo todo. Tinha japonês, coreano, tinha venezuelano, tinha gente do mundo todo. Mas só que eram pessoas mais novas, né? E eu já estava com meus 39, e sempre falador mesmo. Aí eu me policiava, eu segurava a onda, né? Para deixar os outros falarem, dá impressão. Mas mesmo assim, no final o professor fez a avaliação, muito bem, nota e tal, assim, mas tem uma leve tendência a dominar o grupo. Aí eu discordei dele, falei assim, não, discordo. Eu não tenho uma leve tendência a dominar o grupo, eu tenho uma grande tendência a dominar o grupo. Essa é a minha tendência, eu tenho que lutar contra isso. Mas nós vamos orar agora, irmãos. Eu queria que você abrisse seu coração. Abrisse seu coração para que
a palavra de Deus entrasse sem barreira. Que você pedisse até assim mesmo, Espírito Santo, confirma isso no meu coração. Confirma isso no meu coração. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus responsável. E Ele quer que nós imitemos a Ele. Sede santo porque eu sou santo. Eu creio que a lista não para aí. Sede santo porque eu sou santo. Sede verdadeiro porque eu sou verdadeiro. E por aí vai. Sede fiel porque eu sou fiel. É verdade? Sede sábio porque eu sou sábio. E vai para a lista por aí. Sede responsável porque eu sou responsável. Quero convidar você a fazer uma visita à nossa igreja. Nossa igreja fica na rua João Coelho Filho, número 86, no bairro São Pedro, a Igreja Metodista Centenário, em Teresópolis. Olha, Deus tem uma bênção para você aqui nesse lugar. Nossa igreja tem trabalhado com tantas áreas, trabalhado na área de missões, nós temos missionários na Índia, temos missionários na China, temos missionários na África e também agora temos nossos missionários no Paraguai. E você pode ajudar essa obra também. Se você deseja ajudar essa obra, o número da nossa conta está passando aí no seu vídeo e você pode depositar qualquer quantia e você vai estar ajudando a pregar a palavra em tantos lugares do mundo e ainda mais, porque o nosso objetivo é atingir muitas outras áreas, muitos outros lugares nesse mundo. Minha alma te anela, glorificar e amar do Messias, teu povo de glória. Venha fazer uma visita, venha assistir um dos nossos cultos e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Rua João Coelho Filho, número 86, no bairro São Pedro. Nosso telefone é 21 2642 9344. 21 2642 9344. Se você deseja comprar algum dos nossos CDs de mensagens, DVDs de mensagens, CDs de música, DVDs de música, basta ligar para o telefone que está no seu vídeo, ou enviar-nos um e-mail, uma mensagem, ou ainda seguir-nos no Twitter. E nós vamos estar entrando em contato com você e fazendo o CD e o DVD chegar até as suas mãos. Fique com Deus, Deus abençoe. Eu sou o pastor Nilson Teixeira e a nossa igreja é a Igreja Metodista Centenário, em Teresópolis. Chegamos a um momento muito importante e especial do nosso programa, que é o momento da oração. Quero convidar você a curvar a sua cabeça onde você estiver agora. Talvez você esteja precisando de algo especial de Deus, um pedido especial de Deus, algo na sua saúde, no seu trabalho, na sua família. Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar entrando em cada lar nessa hora. Meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua mão poderosa possa tocar cada família, cada pessoa que nessa hora precisa, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas, aquelas coisas, ó Pai, que somente o Senhor pode resolver. Meu Deus, entra agora com providência, liberta, transforma. Senhor, muda a situação agora, em nome de Jesus. Cada coração que tem fé, que está crendo, que receba agora do Senhor a Tua bênção, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. O programa Ministério Quero em seu lar está chegando no final, mas eu queria compartilhar ainda uma palavra com você. Talvez você esteja afastado da sua igreja, ou talvez você nem pertença a uma igreja. Eu quero te falar da importância que é você frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja não é simplesmente fazer parte de um grupo, não, isso é importante para a sua vida espiritual, é importante para a sua permanência em Cristo Jesus. Então, se você está afastado da igreja, ou se você ainda não tem uma igreja, eu quero te aconselhar. Busque a sua igreja, ou busque uma igreja, para que você possa fazer parte. Assim você vai estar sendo alimentado pela palavra, você vai estar em comunhão com os outros irmãos, e isso é extremamente importante e fundamental para o seu crescimento espiritual. Que o Senhor possa te abençoar, e eu espero você aqui na próxima oportunidade. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.
de tudo, meu Rei. Tua graça é tão maravilhosa, eu quero cantar dela toda a vida. Teu amor me enche e me completa, eu quero adorar a ti por toda a vida. Rei dos reis, és soberano, Rei dos reis, és meu amado, Rei dos reis, por toda a vida eu te adorarei. Rei dos reis, és soberano, Rei dos reis, és meu amado, Rei dos reis, por toda a vida eu te adorarei. Em toda a terra brilha a tua glória, que todos os povos conheçam teu nome. Venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. E em toda a terra brilha a tua glória, que todos os povos conheçam teu nome. Venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Rei dos reis, és soberano. Rei dos reis, és soberano, Rei dos reis, és meu amado, Rei dos reis, por toda a vida eu te adorarei, 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 eu te Jesus, aleluia, o Rei da glória. Jesus, Jesus, tu és Rei. A paz do Senhor, eu sou o pastor Nilson Teixeira, pastor da Igreja Metodista Centenário, aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. E eu estou aqui para convidar você para algo que eu creio que vai ser uma grande bênção para você. Nós vamos estar realizando as terças-feiras especiais de oração. Terças-feiras onde nós vamos clamar a Deus por motivos especiais, pedidos especiais que você possa ter na sua vida. Na primeira terça-feira do mês, nós vamos estar orando por famílias. Isso mesmo, se você tem um problema na sua família, algo que está sendo difícil de resolver, algo talvez impossível de resolver, venha, nós vamos orar pelas famílias na primeira terça-feira do mês. Na segunda terça-feira, nós vamos orar a respeito de finanças. E você é nosso convidado. Talvez você esteja passando por alguma situação financeira difícil e Deus pode realizar um milagre na sua vida. Venha, segunda terça-feira do mês, vamos orar por finanças. Na terceira terça-feira do mês, nós vamos orar por cura e libertação. Cura e libertação. Nós vamos estar aqui orando pelos enfermos, ungindo os enfermos e nós cremos que Deus vai realizar
um milagre na terceira terça-feira do mês. Na quarta terça-feira do mês, nós vamos estar orando por vida espiritual, renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo. Você não pode perder. Esse é um momento especial onde eu creio que Deus vai derramar a sua unção sobre a sua vida. Isso na quarta terça-feira do mês. Na quinta semana, nós vamos estar orando por relacionamentos afetivos. Se você de repente tem um relacionamento que não está muito bem, venha, nós vamos orar por você, orar pelo seu casamento, orar pelo seu noivado. Se você de repente ainda não tem um noivo, quer ter um noivo ou uma noiva, você deseja casar, nós vamos estar orando por isso também. Vai ser a terça-feira da oração pelo relacionamento sentimental. E você é o nosso convidado. Sou o pastor Nilson Teixeira, aqui é a Igreja Metodista Centenário, e eu espero você toda terça, porque Deus tem algo especial cada terça para você aqui. Vem aqui. Adquira já nossos CDs. Ministério Quero ao vivo. Simone Teixeira, o dono da minha vida. Simone Teixeira, incondicional. Ministério Quero, por amor às nações. Ministério Quero, território teu. E o mais novo lançamento, Cristo Hoje Te Liberta, do pastor Nilson Teixeira. Adquira já os nossos CDs. CDs do Ministério Quero, através do telefone que está no seu vídeo. Ministério Quero, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Sissom Produções.